muitos aí já estão em feriados há muitos dias, né, na quarentena, né? Então hoje foi mais um dia na vida de todo mundo. Mas a gente que é do agro, a gente não para, tá? Todo dia a gente tá envolvido no trabalho, não pode parar, senão a gente perde muito o time, né? E não tem como a gente tem que aproveitar o tempo ao máximo, né? Para fazer as operações necessárias. Então, o assunto que nós vamos abordar hoje é o eucalipto versus o mogno africano. Tá? Por que eu quero abordar esse assunto? Ainda há, né, aquela cultura que muitas pessoas acham que, Rodrigo, vai acontecer igual o eucalipto, né? Se todo mundo plantar, o preço vai cair, porque realmente hoje, infelizmente, o eucalipto ele diminuiu muito o seu valor, né? Quem tem eucalipto para cortar. Só que isso é muito relativo. Então, eu vou abordar esse assunto com vocês aqui hoje para a gente poder esclarecer melhor sobre essa grande dúvida que as pessoas têm, né? Inicialmente, né, o comparativo que eu quero fazer, que eu quero falar com vocês é o seguinte: eucalipto hoje no Brasil nós temos aí aproximadamente 74 milhões de hectares plantados de florestas de eucalipto, tá? Só de eucalipto. Então é muita área, tá? É muita área de eucalipto plantado. E quer queira, quer não, o eucalipto ele se transformou numa commodity, tá? O que é uma commodity? Né? São produtos, né, oriundos do agronegócio e que tem oscilações de preços, né? Sobe e desce. É igual bolsa de valores, né? Tem as grandes variações, né? Tem época que o mercado está bom, tem época que o mercado está ruim, e não é diferente com as commodities. Ela é uma commodity porque ela tem muita área, tem muito volume, tem muita produção de eucalipto no Brasil. E, se tratando disso, o eucalipto, ele acompanha muito a economia do país. Né? Se a economia está indo bem, o eucalipto está indo bem. Se a economia está indo mal, o eucalipto está indo mal. Então, ela meio que o mercado do eucalipto, ele é sazonal conforme, né, conforme está a nossa economia. Por que eu falo isso? O exemplo aqui, tá? Se a economia está aquecida, então, consequentemente, se a economia está aquecida, as siderúrgicas estão funcionando, então seus fornos estão em alta atividade, está queimando carvão, as fábricas de celulose estão ativas, né, produzindo muita celulose, consumindo muito eucalipto, os fornos em geral, tá, gente, de armazéns, de padarias, de consumo da madeira está muito aquecido. Então, por isso que com isso aumenta, né, aumenta a sua demanda, né, o consumo dele e, consequentemente, o seu preço melhora. Quando a economia tá ruim, diminui o consumo, tá? Então, consequentemente, vai diminuir, né, por exemplo, as siderúrgicas são as primeiras a desativar forno. Então, desativou um forno, nossa, diminuiu a queima estrondosa de carvão oriundo do eucalipto. E mesmo a lenha também. Então, é proporcional. E muitas pessoas também plantaram eucalipto em regiões que o consumo também é muito baixo, tá? Por ele já ser uma madeira já mais
um custo menor, tá, de venda menor, ele não suporta transporte em grandes distâncias. Então, a gente fala que você plantou um eucalipto em determinada região, você tem que dar conta de consumir o eucalipto num raio aí de 100 quilômetros. Né? Então, é importante. E também o eucalipto, por ele ser muito utilizado, tá? Em celulose, em siderúrgicas, em fornos em geral, em construção civil. Então, se a economia está ruim, tudo isso diminui. Então, diminui o consumo, sobra mais eucalipto no mercado e o preço despenca. Então, e o seu transporte também, ele é muito, mas muito limitado mesmo, tá? Em distância. Não dá para você colher um eucalipto aqui, por exemplo, aqui em Porangatu, onde eu moro, e mandar ir lá para Goiânia, a 400 quilômetros daqui. Vai chegar lá, eu vou estar pagando para mandar o meu eucalipto para ser consumido lá em Goiânia. Aqui na região, agora, nós estamos tendo aqui uma empresa, tá? de biodiesel e ela está sendo reativada. Então, já está tendo contratos para todo o eucalipto aqui da minha região, já está sendo fechado contratos para poder cortar esse eucalipto e consumir. Então, hoje aqui, tá? Só que isso é esporádico. Hoje aqui, a gente pode dizer que já tem um mercado comprador por eucalipto. Então, beleza, quem tem eucalipto aqui no raio de 100 quilômetros vai ter para quem vender, tá? Essa a sua matéria-prima. Então, acontece muito disso. E, diferentemente com o mogno africano, tá? O mogno hoje, nós temos 40 mil hectares plantados de mogno africano, sendo que nesses 40 mil hectares, em diferentes idades de plantio, tá? A maior parte desses 40 mil está concentrado numa idade de 4 a 8 anos, tá? A maior parte desses 40 mil. Então, mesmo assim, o corte mesmo dessa madeira vai ter relativamente madeira no mercado, assim, em volume aqui no Brasil, daqui a uns 8, 10 anos ainda, tá? Ainda, porque é um ciclo mais longo. E diferentemente do eucalipto, tá? O mogno, ele suporta o seu transporte, tá? Você pode transportar ele em grandes distâncias, sem problema nenhum, tá? Ele tem valor agregado no seu produto. Então, eu posso muito bem, tá? Cortar um mogno aqui e transportar ele lá para o Porto de Santos, tá? Tranquilamente. Ou alguém que plantou no Pará e transportar para andar 1.000 quilômetros com ele. Ele é viável, tá? Então, ele tem valor agregado. Então, ele suporta essa produção. Então, correlacionando, tá? Correlacionando a área que tem hoje para celulose, que é 70, ou para celulose, desculpa, para eucalipto, que são 74 milhões de hectares plantados, tá? Comparado com o mogno, que é 40 mil hectares, então a diferença é gritante. Até vou fazer a conta aqui, ó, dividido por 75 milhões, tá? Hoje, o eucalipto não é 0,05% o mogno não é 0,05% do eucalipto plantado no Brasil, tá? Não chega nem a 1%, para vocês terem ideia. Tá longe até de chegar a 1%. Então, e essa quantidade de mogno que tem plantado aqui no Brasil, tá? Vou falar um exemplo aqui. Se toda ela fosse chegar, tá? No mesmo ano, para se cortar os 40 mil hectares, ó, beleza. Plantou tudo no ano só,
nós vamos colher tudo no ano só. Isso é uma suposição, tá, gente? Só para me fazer uma correlação aqui que eu acho interessante vocês saberem. Se a gente fazer essa correlação, esses 40 mil hectares, tá? Não ia dar a gente contratando aí, ó, navios cargueiros para transportar só mogno, não ia dar 5 navios cargueiros transportando todo o mogno plantado no Brasil, tá? Então, vamos supor que a gente mandar um para os Estados Unidos, 2 para a Europa e 2 para a Ásia. Acabou. Os 40 mil hectares de mogno plantado no Brasil. E aí? Aí é mais 18 anos para se ter mais madeira aqui no Brasil. Então, quanto a essa preocupação, nós não precisamos ter essa preocupação quando se fala em preço, tá? Que o preço vai cair, que não vai valer nada, que é igual eucalipto, tá todo mundo plantando, e isso e aquilo. Então, tá longe de ser isso, tá? Tá longe. E quem plantar primeiro agora vai colher primeiro lá na frente também, tá? Então, vai ter esse produto inicialmente. E tem uma outra conta também interessante, tá? Do eucalipto para o mogno. Então, o mogno é um ciclo de 18 anos. O eucalipto, tá? É um ciclo de 6 anos. Tá? O eucalipto clonado, bem cuidado. Então, para alcançar o mogno, a gente precisar de 3 ciclos de eucalipto, tá? Então, a exposição. A gente planta o mogno, vamos colher ele com 18 anos, ele vai produzir aí por baixo, tá? Eu joguei uma média baixo para a conta não ficar estrondosa, tá? Um ciclo de mogno vai produzir 300 metros cúbicos de madeira. 18 anos de produção de eucalipto, em cada ciclo é 300 metros cúbicos de eucalipto, tá? Então, 300 metros no primeiro ciclo, 300 metros no segundo, 300 metros no terceiro. Então, daria 900 metros cúbicos de eucalipto em 18 anos. Só que aí que a gente agora espanta, tá? Vamos colocar o eucalipto, o preço do eucalipto, em R$60, que está hoje o metro cúbico do eucalipto. Tá? Eu estou jogando até mais alto esse preço. Vezes 900 metros cúbicos, com eucalipto, 1 hectare, a gente ia produzir R$54 mil. Tá? Com o mogno africano, a gente produzindo 300 metros cúbicos, vendendo ele a 1.500 metros cúbicos, que é o valor dele hoje, tá? Também é abaixo esse valor, a gente ia ter um faturamento de R$450 mil. Olha a diferença que é o eucalipto com o mogno. Sendo que o custo de preparo do solo do eucalipto é igual ao custo de produção, né, o custo de preparo de solo do mogno africano. Basicamente, o custo é o mesmo de preparo do solo, tanto do eucalipto como do mogno africano. A quantidade muda, é praticamente a mesma, tá? No espaçamento hoje que a gente planta 3x2. O preço da muda é bem diferente, tá? Do eucalipto é bem mais barato do que o do mogno. Só que a gente vê essa conta, né? Estrondosa, tá? A quantidade de adubo que a gente usa é quase a mesma. A quantidade de adubo do eucalipto é um pouco menos. Então, eu posso dizer para você que não vai chegar nesse ponto. Essa ideia que a gente tem de falar que o preço do mogno africano vai cair, que o preço do mogno africano vai ser igual ao do eucalipto, não vai, jamais, tá? Jamais. Eu já citei aqui as principais diferenças, tá? O mogno aceita transporte, o eucalipto já não aceita transporte. O produto do mogno é muito mais valorizado, o do eucalipto é menos valorizado. A quantidade de eucalipto plantado no Brasil é muita quantidade, tem uma commodity já, 75 milhões de hectares.
um mogno é só 40 mil hectares. Para ter um mogno, para a gente poder ofertar, né, para o mundo, ter uma produção aí, que eu falo aqui, que a gente teria uma produção top de madeira, que fornecimento de madeira lá na frente, né, diminuindo drasticamente o impacto da exploração nativa de madeira, a gente teria que plantar, no mínimo, uns 25 mil a 30 mil hectares por ano de mogno africano. Está longe, mas está muito longe da gente chegar nessa quantidade plantada por ano aqui no Brasil. Tem grandes projetos? Tem, só que são projetos aí de 5 mil hectares. Vai demorar ainda a gente chegar nessa quantidade. Então tem projetos grandes no Brasil? Tem, assim mesmo, são projetos escalonados. Não são projetos que são plantados tudo de uma vez só. Então, está muito longe da gente chegar lá. Só que cada qual no seu quadrado, tá? Cada qual no seu quadrado. Vai ter muito eucalipto ainda, vai continuar se plantando muito eucalipto ainda. A gente precisa de eucalipto. E vai ter o mogno também sendo cultivado aqui no Brasil. Só que tem a questão do longo prazo, tá? O eucalipto é um ciclo mais rápido, tem um retorno mais rápido, e acaba que o mogno, a gente tem um ciclo muito mais demorado. Mas nada impede que a gente possa chegar nessa produção. Então, o que eu queria falar para vocês hoje é que nós temos que desmistificar essa ideia que o pessoal fala que o preço, que o mogno vai cair de preço e não vai chegar, que vai ficar igual ao eucalipto, que não vai, tá? Tem muito pouco mogno plantado, tem muita coisa para se plantar ainda. O Brasil ainda tem uma produção muito pequena de mudas de mogno africano, ainda tem muita coisas para serem feitas e desenvolvidas, né, nessa atividade florestal aqui no Brasil. E o mogno, eu falei da utilidade do eucalipto, tá? Ele também é utilizado para móveis também, para alguns acabamentos diferenciados, para cerca de eucalipto, né, tratado. Já o mogno, ele tem um uso mais refinado, tá? Então, ele é uma madeira de uma qualidade bem superior, né, que ele pode ser utilizado em piso, em móveis, design interiores, utensílios. Então, tem uma série de usos que pode ser utilizado. E vale lembrar que o próprio Brasil, tá? A gente, aqui no nosso país, tem mais de 500 anos que é explorada madeira aqui, nunca se parou, até hoje é explorada madeira, né, aqui no nosso país, e o valor dessa madeira sempre foi valorizado. Eu nunca, desde que eu me conheço por gente, mogno sempre valeu muito dinheiro, né, o mogno brasileiro, o IP sempre valeu dinheiro, jacarandá sempre valeu dinheiro. Então, nós temos madeiras nativas daqui que sempre teve muito valor agregado e vai continuar tendo, porque é escassez, né? E cada vez que fica mais escasso o produto, mais tem valor esse produto. E o mesmo é com o mogno africano, né? Quando a gente tiver para ofertar no mercado, vai ser muito pouca madeira para o mercado, então vai ser escasso ainda. Para ter muito mogno, como eu falei, nós temos que plantar aí 30 mil hectares por ano para ter muito mogno daqui 18 anos para a gente cortar, e está longe disso ainda. O Brasil, a gente hoje, no nosso patamar de produção aqui de mudas e plantios anual,
Se for somar tudo que é plantado aqui, nós vamos alcançar uns 5.000 a 8.000 hectares de mogno plantado no Brasil por ano. Agora, né? Que está mais acelerado esse cultivo aqui no Brasil. Então está muito longe ainda, né? Assim mesmo, espaçamentos mais espaçados. A gente for adensar esse plantio, nossa, a quantidade de área diminui drasticamente, a quantidade de área plantada aqui no nosso país. As empresas grandes de celulose são autossuficientes, realmente elas já têm suas áreas, já toda a sua programação de plantio, de corte, ela já monta a fábrica já tendo esse produto, né, para quando a fábrica for começar a ser ativada. Aqui no Mato Grosso está sendo montada, em divisa com Goiás, está sendo montada uma grande fábrica de celulose, tá? Agora, a Teca também tem uma produtividade aí muito interessante, tá? Já tem um mercado consolidado também aqui no Brasil. Tem muitas áreas produtoras de teca já, tá? Os grandes produtores aí de teca hoje no Brasil é Mato Grosso e Pará, né? As maiores áreas aí que tem de teca plantado, e é uma madeira aí que tem um mercado fortíssimo aqui no Brasil. Como farei para vender? O transporte da madeira será por minha conta? Depende do contrato que você fizer com quem você fizer, tá? Se for exportação, tem o preço FOB, né, e o preço SIC. Então, depende, tá? Se o seu produto e o produto cotado seu por transporte por sua conta ou não, tá? Mas geralmente a gente, se for exportar, é até no porto, né? A gente tem que colocar essa madeira no porto. E de lá para frente, quem comprou que toma conta, tá? Mas até no porto ou até onde você vender é por sua conta, sim. A Austrália hoje, ela é a maior produtora, né, de mogno senegalense, tá? Como eles foram pioneiros na produção, então, há muito tempo atrás, então acabou que eles erraram muito no começo. Então, eles vêm ajustando, tá? Essa produção deles, espaçamento, manejos, tá? Hoje eles estão bem avançados nisso aí, tá? Todo pioneiro paga, né, um preço mais caro na produção, né, infelizmente. Mas hoje a qualidade deles é boa na madeira, eles exportam, tá? Toda a venda deles é Estados Unidos e Europa, já um mercado bem consolidado. Eucalipto e mogno. Então, eucalipto vai uns 5 meses, viu, Paulo? E o mogno, uns 6, 7 meses. Uma muda boa para poder colocar no campo já. Tá passando pelas justificações, já por toda etapa necessária, tá? O mogno tem problema com altitude, ali é por volta de 1.000 metros. Pode plantar seu mogno, tá? Ele aguenta assim, essa altitude. As restrições dele quanto a geadas que ele não aguenta e áreas alagadiças, né? Que realmente ele dá problema e ele não suporta isso daí, tá? Esse mercado está crescendo bastante. É um mercado que já existe, viu, LJ? Esse mercado existe, tá? Só que a gente não tem produto para poder fornecer, tá? A gente ainda tem, aqui no Brasil, 99% da madeira nobre nossa, ela é extrativista ainda, né? E tem muitas restrições de corte. Tem previsão para implantar cooperativa voltada para a silvicultura de mogno em Goiás? Sim, Everton, temos sim, tá? Nós temos esse projeto, tá? De montar uma cooperativa. Aqui no nosso polo florestal, aqui no norte, nós já temos aqui uma área aproximada aí de 600 hectares, tá? De florestas. Então, nós vamos ter uma cooperativa para estar comercializando toda essa produção nossa e também organizando os produtores
que vão ter daqui para frente aqui conosco, nesta área nossa, tá? Então, você pode ter certeza que vai sim. Então, meus amigos, e a gente poder cada vez mais trocar esse conhecimento, aprender mais, e a gente poder avançar cada vez mais nessa cultura que é fascinante e eu gosto muito e a gente aprende muito todos os dias, tá? Ah, sim, seu Hélio, o investimento por hectare, né, o valor. Então, Hélio, varia muito esse custo, tá? Tem um custo de plantação, tem os outros custos depois nos outros anos, né? Então, no período todo de investimento imóvel, é muito variado, tá? Tem o plantio mecanizado, tem um plantio manual, então esse custo tem uma variação muito grande em relação a solos também, né? Se vai precisar de muita correção ou não, aonde você for plantar, se vai precisar de irrigação ou não. Então é bem relativo esse investimento por hectare, mas não é um investimento barato, tá? Não é um investimento barato, tá? Num primeiro ano aí você pode gastar aí mais do que 15 mil reais, tá? Por hectare, para você fazer uma área muito boa, tá? Então, de 15 a 20 mil reais você pode gastar no primeiro ano. E depois, nos outros anos, também tem algumas despesas aí que tem que ser contabilizadas, né? O Edivaldo aqui, para melhor crescimento do mogno, é bom não consorciar com nada. Então, Edivaldo, eu só planto mogno aqui, tá? Meu plantio, ele é maciço, tá? O Antônio Spogano deixou o contato dele para a cooperativa, tá ok, Antônio? Você fornece o passo a passo da documentação para plantar e comercializar? Sim, Albernaz, nós temos aqui um trabalho nosso que é voltado para isso aí, tá? O Manuel tem interesse em plantar na região de Bonópolis. Ô, Manuel, meu vizinho aqui, perto de Porangatu, caso adquirir as mudas com você, é possível ir até a propriedade para dar um suporte melhor? É um prazer, Manuel. Tá? É um prazer a gente ir lá em Bonópolis. Tenho muito amigo em Bonópolis, tá? Tem o professor Fabiano, aí de Bonópolis, um grande amigo meu. Tem alguns ex-prefeitos aí da sociedade aí que eu conheço também. São pessoas daí admiráveis. Eu gosto muito daí. Pode replantar o mogno até que idade para acompanhar os outros? Então, Edivaldo, se você plantar cedo ele, tá? Até 2 meses ali você pode replantar, tá? Se você plantar mais tarde, for uma área irrigada, você pode plantar, né, dando aquele suporte de água para ele, e ele vai embora. Mas o ideal é você ter o mínimo de replantio, tá? Você plantar e ter o mínimo de replantio no mogno africano, tá? Para não... Mas sempre vai ter ali um replantiozinho, tá? E aí que pode variar de 1 a 2% de replantio. É isso aí, meus amigos. Eu quero agradecer aqui vocês por mais uma noite. Vamos aí já para 40 minutos aqui conversando. É sempre uma satisfação muito grande. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre mogno africano. Nos ajude a desmistificar essa ideia que o mogno vai ser igual o eucalipto, porque não vai, está longe de chegar a isso. E vamos que vamos, cada vez mais. Deixa seu like aí para mim, aí quem está no YouTube, quem está no Facebook, para poder ajudar, para os robôs aí do YouTube saber que eu sou de verdade, né, que aqui não é uma máquina falando, que tem pessoas de verdade assistindo a gente também. Então, é muito importante a gente fazer isso aqui conosco, tá? Então, meus amigos, um grande abraço para vocês. Até amanhã. O Rodrigo aqui, ó, não poderia faltar ele para dar tchau para vocês, né? Gente, e também não se esqueça de dar o like, não, tá? Tá ok, ó. Ele pediu para dar o like, viu, meus amigos? Então,
Vamos lá. Muito obrigado. Boa noite e até a próxima live. E até a próxima live, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Boa noite.